Olá, aluno do curso de Teologia Ridel. Mais uma vez nós estamos juntos para mais uma videoaula. Desta vez nós estaremos entrando no quinto módulo, no último módulo do seu curso de Teologia. E para tratar dessas 4 últimas disciplinas, o nosso convidado de hoje é o pastor Dr. Arthur Moratelli Bittencourt, que tem a sua formação em Direito e também em Teologia e serve como vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Utinga, em Santo André, aqui na Grande São Paulo. Bom, eu espero que vocês apreciem esse último módulo, como tem apreciado os outros. Pegue um papel, uma caneta e uma boa aula para vocês. Como sempre, na volta, no final desse DVD, a gente volta para uma sessão de perguntas e respostas. Boa aula! Olá, querido aluno, nós iniciaremos agora o estudo do módulo 5, que contém 4 matérias, e eu vou iniciar pela disciplina Missiologia e espero poder agregar aí algum conteúdo que satisfaça o teu conhecimento bíblico e teológico, tá bom? Eu quero falar primeiro sobre o texto áureo da Bíblia, que tem tudo a ver com missões. Missões é um assunto muito empolgante, muito falado no meio eclesiástico, no meio da igreja, sobre este assunto, e que missões têm a ver com Deus, porque missões está no coração de Deus, e Deus é o próprio agente promotor de missões. É Ele que iniciou esta bela função para a igreja de missionar, tá bom? É um verbo que você pode ver, fazer missões ou pregar a fé. Este é o conceito de missionar. E eu cito João 3,16, que é considerado o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste versículo, nós encontramos algumas lições interessantes para o estudante da disciplina Missiologia. A primeira lição que nós encontramos aqui é a seguinte: porque Deus amou, o maior amor, o mundo, a maior comunidade, de tal maneira, a maior intensidade de amor, que deu a maior ação, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele que, a maior oportunidade, nele crê, a maior crença, tenha a maior posse, a vida eterna, a maior promessa. E ainda o texto diz assim: não pereça, que significa a maior segurança. Então encontramos estas lições preciosas concernente à chamada tarefa de Deus de fazer missões. Deus foi o autor da obra missionária. Na verdade, Deus é quem está em ação. Deus está agindo e Ele envia os seus instrumentos, os seus agentes, para esta tão nobre tarefa. E que tarefa é esta? É a tarefa de proclamar o Evangelho da salvação. É a tarefa de proclamar a palavra da verdade, a fé em Jesus Cristo, e também dar ao homem a oportunidade de conhecer a graça de Deus. Então, fazer missões significa transmitir a graça de Deus. Fazer missões significa trombetear a graça de Deus. A Bíblia diz em Tito 2, versículo 11 a seguir, até o versículo 14, uma passagem muito linda, também no Novo Testamento, que diz: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. É disso que se trata missões. Você vai poder acompanhar no módulo, você vai, e na introdução, observar
que Deus iniciou esta tarefa, Ele preparou um cenário para que se chegasse ao auge deste plano que Ele mesmo elaborou, que é o plano da salvação. E missões nada mais é do que transferir este plano da salvação. E aí sim, diz a Bíblia em Gálatas 4, versículo 4, que na plenitude dos tempos, por ocasião da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E quando Deus enviou o seu Filho, ocorreram algumas coisas interessantes. Qual é o fundo histórico deste grande acontecimento, que é o acontecimento da chamada encarnação, que é um dos mistérios centrais da fé cristã, o mistério da encarnação? Ocorre o seguinte: houveram algumas contribuições, você pode acompanhar aí no módulo. A primeira contribuição romana, com a chamada paz romana, onde o domínio de Roma, através do seu governo, possibilitou uma paz, portanto, a ausência de guerras e conflitos, e isso facilitou a chegada do Filho de Deus, um império muito grande que Roma atingiu e alcançou. Também temos uma outra contribuição, a contribuição grega. Na verdade, enquanto a contribuição romana fora uma contribuição política, a contribuição grega fora uma contribuição cultural e intelectual. E alguns estudiosos colocam até que houve uma superação da contribuição grega em relação à contribuição romana, ou seja, a contribuição intelectual e cultural superou a contribuição política e estrutural e organizacional do Império Romano à época. Outra contribuição também é a contribuição dos judeus. Os judeus, por conta de sua fé monoteísta, eles então, ao estabelecerem sinagogas por várias partes do Império Romano, isto possibilitou também a chegada do Messias no que diz respeito à sua fé monoteísta, portanto, o modo de se estabelecer a vinda do Messias, porquanto a Deus mesmo havia estabelecido este plano, que o Messias viria pelos judeus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que a salvação veio dos judeus. A promessa feita a Abraão, o seu descendente, Paulo traduz isto para nós em Gálatas 3, dizendo que a semente de Abraão era o próprio Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, portanto, são filhos de Abraão, são descendentes espirituais de Abraão. Pois bem, estas são algumas contribuições, tá certo? Que nos fazem pensar sobre o momento onde Jesus chega, o enviado do Pai. Nós encontramos ainda em Gálatas 4, versículo 5 e 6, algo muito interessante. O 5 retrata a finalidade do Filho. O Filho veio para remir os homens dos seus pecados. E no versículo 6, a Bíblia é clara quando Paulo registra que Deus enviou o Espírito de Jesus. Ou seja, Deus enviou Jesus e Deus enviou o Espírito de Jesus. Não é algo fascinante, não é algo tremendo saber que a Trindade está envolvida neste plano da salvação e que nós devemos sequenciar esta tarefa e esta missão tão nobre e tão poderosa? Uma coisa muito importante para falar, não devemos jamais nos esquecer, é a passagem de Atos capítulo 1, versículo 8, que é um texto áureo quando se fala de missões. Diz a Bíblia: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Duas expressõezinhas que são importantíssimas neste versículo, além, é claro, de outras lições, mas é a expressão tanto como. A expressão tanto e a expressão como. Estas duas expressões revelam a simultaneidade da obra missionária. É necessário, quando se fala de missões, entender que missões precisa ser feita e realizada de maneira simultânea. Não podemos apenas fazer em Jerusalém e esquecer da Judéia e Samaria. Não podemos apenas fazer em Judéia e Samaria e esquecer até os confins da terra. É tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Este versículo também nos ensina o campo de atuação missionária. Missões urbanas, Jerusalém, missões nacionais, Samaria, Judéia, e missões transculturais até os confins da terra. No caso de Atos, isto ocorre a chegada do Evangelho de missões, da tarefa missionária até os confins da terra, em Atos capítulo 11 e Atos capítulo 13 também, quando fala da igreja de Antioquia. Foi lá em Antioquia que o Evangelho se cumpre, missões chega até os confins da terra. Então é isso que nós precisamos entender quando falamos de missões urbanas, missões nacionais, missões transculturais. Portanto, a questão também da simultaneidade da obra missionária. Outro ponto que nós precisamos tratar é a questão do apoio aos missionários. Eles necessitam de apoio, suporte. Isto fala-nos do dever da igreja, em primeiro lugar, de orar pelos missionários, em segundo lugar, de promover o sustento financeiro, dar o respaldo financeiro, porque o missionário ele não pode ser colocado, ou até mesmo, me entenda a colocação, jogado num campo e esquecido. Ele precisa ter o seu suporte, e normalmente ele vai com a sua família, tem os seus deveres regulares do dia a dia e ele precisa ser assistido também na área financeira. Em terceiro lugar, é muito importante também o apoio através da comunicação. Você e eu precisamos nos comunicar, nos inteirarmos das necessidades pessoais, das necessidades, por assim dizer, sociais também do nosso missionário. Então, esta é uma forma de hipotecarmos ajuda e jamais deixarmos o nosso missionário esquecido no campo de batalha. Afinal de contas, é importante mencionar que missões têm a vanguarda, aqueles que estão na vanguarda, e aqueles que estão na retaguarda. Missões se faz com os joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que contribuem e com os pés daqueles que vão. Os que vão estão na vanguarda. Nós podemos estar na retaguarda e devemos dar todo esse suporte para que o missionário não se sinta só e esmoreça e desanime na hora de missionar. E para concluir essa nossa breve interação, querido aluno, é importante falar sobre a ideia de missões. Olha que interessante, a palavra missão ou missões, ela abarca muitas coisas. Inclusive, o modelo de missões que nós devemos seguir é o modelo de missão de Jesus. Até o irmão John Piper, ele cita o seguinte, que missões só existem porque não existe adoração. Ou seja, o alvo de se fazer missões, o que se quer obter, o resultado almejado, é que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus, então passem a adorá-lo. Porque o fim principal de todo homem é glorificar a Deus. Então pense comigo,
Missões significa missão de amor, missão de serviço a Deus e aos homens, missão discipuladora, missão evangelizadora. Esta a ideia quando falamos de missões. Então pense, missões seria o gênero e a evangelização algo concreto, tá bom? Algo mais específico. E este será o assunto da nossa próxima disciplina. Não perca, trataremos sobre a evangelização ou evangelismo estratégico. Espero que você tenha aproveitado as lições aqui transmitidas e que você continue crescendo na graça e no conhecimento das Santas Escrituras. Amém. Nesta segunda disciplina, aprenderemos sobre evangelismo estratégico. E para iniciar, a gente precisa tratar do termo evangelho, porque evangelizar ou evangelismo significa a transferência do evangelho. E de acordo com a etimologia da palavra evangelho, evangelho significa boa notícia, boa nova. E é para isto que a igreja foi levantada pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo levantou um povo seu para transmitir a ideia, ou melhor, a verdade do Evangelho. E é assim que devemos agir. Nós aprendemos, de acordo com as Escrituras, alguns métodos para se evangelizar. Eu acredito que um dos maiores evangelistas do livro dos Atos dos Apóstolos é Filipe. Filipe é um exemplo de um evangelista nato. Vocês se recordam que em Atos 6, ele fora um dos 7 escolhidos para ser diácono. Ocorre que ele excedeu na sua função como diácono e cumpriu o papel que todo cristão deve cumprir, que é de ser um evangelista. Paulo, quando diz a seu filho na fé Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: olha, Timóteo, ele era filho na fé de Paulo, era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Você deve cumprir a obra de um evangelista. Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, versículo 16, ai de mim se não pregar o evangelho. Ou seja, ai de nós se não formos verdadeiros evangelistas. E Filipe, ele cumpriu este papel, esta nobre tarefa de ser um evangelista. Primeiro, ele fora a Samaria, a cidade de Samaria, em Atos capítulo 8. Ele evangeliza aquela cidade e a Bíblia diz que ele prega a Cristo. E sabe o que ocorre lá? Ele pregando a Cristo, muitos milagres ocorrem, maravilhas acontecem e o evangelho é propagado, e diz a Bíblia que aconteceu e foi promovida uma grande alegria naquela cidade. E o que é interessante que ao sair dali, ele encontra um eunuco, um etíope, que na verdade era um oficial do governo da Etiópia, e ele ali faz uma ação evangelística ao ensinar aquele homem sobre as verdades dos profetas e também do evangelho, pegando a mensagem dos profetas que apontavam para Cristo. E quais são estes dois meios de evangelizar que acabei de citar e traduzindo em outras palavras? O que significa? Significa que existe um meio de evangelização coletivo e um meio de evangelização individual. Filipe é um exemplo muito claro disso. Tanto é verdade que em Atos capítulo 21, versículo 8, ele não é mais chamado de diácono, ele é chamado de evangelista e tem 4 filhas que profetizavam. Filipe é um exemplo para nós de sermos
um grande evangelista, um ganhador de almas e também semeador do Evangelho. Um pensador cristão chamado John Stott, ele cita no seu livro Missões no Mundo Moderno, Missões Cristãs no Mundo Moderno, que evangelizar é a transmissão da pergunta de Deus ao homem. E a pergunta é esta, que Deus faz a todo homem: você crê que Jesus, o meu filho, é o Salvador e o Redentor da sua alma? Ele faz esta brilhante colocação e trago ao seu conhecimento para que você pense. Evangelizar o que é? Evangelizar é transmitir esta pergunta de Deus aos homens. Uma outra forma também de sabermos o que é evangelizar é lembrarmos de 1 de Pedro 2, versículo 9, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é evangelizar? Evangelizar é anunciar as virtudes de Jesus. Jesus é bom, Jesus é Salvador, Jesus é Redentor. Quantos predicados nós podemos aqui elencar a respeito da pessoa do Redentor, da pessoa do Salvador? Seriam com certeza muitos. E por falar no Redentor, ele é o maior exemplo de evangelista. Ele nos ensina como discípulos a ganharmos almas, ser um ganhador de almas, ser também semeadores da palavra. E como me vem aqui à mente a passagem de João 3, João 4 e João 5. O Evangelho de João nos ensina que Jesus aborda pelo menos 3 tipos de pecadores. O interessante aqui é em João capítulo 3, ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos representa o pecador importante. O pecador importante que procura o Mestre à noite. Em João 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, que representa a pecadora imoral. Jesus então trata com aquela mulher, ele revela o seu passado e revela o seu presente e aponta para ela que ele é o verdadeiro Messias e o Salvador do mundo. De uma pecadora imoral, aquela mulher se torna uma evangelista, volta à cidade e diz que encontrou o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. No capítulo 5, Jesus se encontra ali com aquele paralítico no tanque de Betesda e representa o pecador impotente. São estes 3 tipos de pecadores que Jesus trabalha como um grande evangelista. Jesus, ele cuida do pecador importante, do pecador imoral e também do pecador impotente. Impotente, ali no caso, era uma impotência física. Porém, nós sabemos que há pessoas que sofrem de impotência também morais, por assim dizer. E Jesus sabe tratar como um verdadeiro evangelista, mostrando para os pecadores que a salvação, que é a boa nova, pode transformar o mais vil pecador e torná-lo em um príncipe assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando vemos em Atos dos Apóstolos, nós percebemos que cada cristão, cada discípulo de Jesus, era um evangelista não ocasional, mas todos os dias, em qualquer momento, o discípulo, o evangelista, encontrava a oportunidade necessária para transmitir o evangelho e assim evangelizar. Interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos cerca de 40 milagres sobrenaturais ou ações milagrosas.
E apenas um deles é realizado num contexto religioso, que é o caso de Atos 3, o chamado primeiro milagre apostólico, a cura de um coxo de nascença de quase 40 anos. E ali nós vemos este milagre num contexto religioso porque é próximo à porta chamada Formosa, portanto, ali na circunscrição do templo. Todavia, são 39 milagres, melhor dizendo, que ocorrem nas praças, nas ruas e também nas casas. Este é o modelo do livro de Atos dos Apóstolos, de missões urbanas, de se evangelizar. Atos capítulo 5, versículo de número 42, retrata isto. Atos 2, 47, Atos 20 e versículo de número 20 também. Nas casas, nas ruas e nas praças. Que nós sejamos este tipo de evangelista, que tenhamos este perfil, não apenas procurarmos ser evangelistas num contexto religioso ou dentro dos templos, mas que sirvamos ao Mestre, transmitindo o Evangelho nas ruas, nas praças e de casa em casa. Que o Senhor nos dê graça para isto e que alcancemos esta finalidade de sermos ganhadores de almas e desta forma estaremos investindo naquilo que está indo para o céu. Uma certa ocasião perguntaram a um irmão: como eu faço para ajuntar tesouros nos céus? E ele respondeu: só há uma maneira de você ajuntar tesouros nos céus, é você investir naquilo que está indo para lá. E o que está indo para lá são pessoas. Se você investir em pessoas, você vai ajuntar tesouros nos céus. É isso do que se trata evangelizar. E é isso que o Senhor quer de nós. Que Deus nos ajude. Olá, querido aluno. Espero que você esteja fazendo os exercícios, acompanhando a leitura regular do módulo 5, que é o último módulo, e nessa oportunidade nós estudaremos um pouco sobre a terceira disciplina, hermenêutica. Nós precisamos falar sobre hermenêutica e dar aqui algumas pinceladas, citando dois exemplos. Eu quero citar um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo Testamento. Antes eu vou fazer apenas uma conceituação introdutória do que seria hermenêutica. A hermenêutica, ela também é um ramo da filosofia de se interpretar os textos. Dentro da visão teológica, é a interpretação dos textos bíblicos. Portanto, a finalidade da hermenêutica é auxiliar o leitor para que tenha um melhor conhecimento, uma melhor explicação, de maneira que fique mais clarificado, dê mais luz ao texto e você possa entender melhor o que você está lendo. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma passagem, Neemias. A Bíblia fala no capítulo 8 que ocorreu um evento muito interessante. Junto à porta das águas, houve um ajuntamento, o povo ali se reuniu e no versículo 8, os levitas, os sacerdotes, começaram a ler o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Este é o fim da ação dos hermeneutas, auxiliar o leitor para que entenda, decifre o conteúdo da mensagem. E foi esta a missão destes sacerdotes. Eles foram hermeneutas e o povo estava ouvindo a lei, porém eles estavam com os ouvidos ainda da Babilônia, lá dos caldeus. E então houve a necessidade de pessoas habilitadas para esta tarefa, de ajudá-los a entender corretamente o texto. E este é um exemplo muito claro
na Bíblia Sagrada de pessoas que auxiliaram durante a leitura para que o povo compreendesse. Porque se não houver entendimento, do que vale a leitura, não é? Como, por exemplo, aquelas pessoas que leem a Bíblia numa tradução já muito arcaica e não consegue sequer entender o que está lendo. É por isso que nós aconselhamos que você tome outras versões ou outras traduções para que você entenda melhor o que você está lendo. Por exemplo, eu acredito que a maior tradução em termos de quantidade de pessoas que a leem seja a revista João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Mas nós temos a João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Nós temos numa outra linha a NVI, que é um tipo de leitura bem dinâmica que vai ajudá-lo. Temos também a nova versão na linguagem de hoje. Isso vai fazer você entender melhor o texto. Existe a Bíblia parafraseada, ela é colocada de maneira que você leia com frases bem claras. Isso vai facilitar você entender o conteúdo que você está lendo, porque senão não atinge o objetivo, tá certo? O objetivo do autor, o objetivo de se conhecer melhor o conteúdo. Este no Antigo Testamento é o exemplo de Neemias, que eu acredito que seja um dos melhores exemplos quando se trata de hermenêutica. No livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Filipe. Quando ele encontra aquele homem, o etíope, ele está lendo a passagem do profeta Isaías. E sabe o que acontece? Filipe faz uma pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? Então o etíope responde para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então a hermenêutica, ela tem os seus instrumentos, os seus recursos para possibilitar o entendimento da passagem. Existem 3 ou 4 métodos de interpretação. Existe o método literal, que é o sentido natural do texto. Quando você lê o texto, o primeiro sentido é o natural, é o ordinário, é o literal. Temos também o sentido alegórico, através de representações ou simbologias e representações, através de um recurso chamado figura de linguagem. Temos também o chamado método de interpretação midrástico, porque vem da expressão do termo midrash, no hebraico, que significa investigar, averiguar. E também um outro método de interpretação hermenêutico, e aqui vale a redundância, é o tipológico. Nós encontramos os tipos na Bíblia Sagrada, tá certo? Um exemplo claro, Paulo faz esta junção, o uso deste meio tipológico, usando a figura de Adão e dando a correlação com Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, Adão é tipo de Cristo. E aí nós temos de ler o texto desta forma, tá bom? Cabe uma ligeira observação concernente a uma diferenciação entre os termos hermenêutica, exegese e exegese. A hermenêutica seria a ciência macro. A exegese, ela já se aplica nos seus pormenores, sobretudo concernente às línguas originais. No caso da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, nós temos ali o hebraico e temos também um trecho em aramaico. No Novo Testamento, nós encontramos o grego. E a exegese, ela cuida de estudar as suas palavras, portanto, na etimologia delas e também na semântica das palavras. Agora, a terceira palavra que nós mencionamos aqui, exegese, é quando o leitor ou o intérprete do texto,
ele quer impor algo que não está no texto. Vocês sabem que dois princípios, existem vários, mas dois princípios áureos da hermenêutica a Escritura interpreta a própria Escritura, e o segundo princípio é levar em conta a intenção do autor. Existe um estudo chamado teleologia, a palavra telos ou telos, que significa a finalidade do autor ou do escritor. No direito é bem conhecido as duas expressões mens legis, a mensagem da lei, e mens legislatores, a mensagem do legislador. Ou seja, um dos princípios da hermenêutica, então, é levar em conta a intenção do autor. E aí, claro, avaliar todo o contexto mencionado, as impressões que nós encontramos no texto, tá bom? E para encerrar, a gente vai mencionar apenas as chamadas figuras de linguagem. Nós não podemos nos esquecer, como por exemplo a metáfora, a alegoria, a parábola, a sinédoque, e aí vai, são muitas, tá bom? Enigma, e você vai poder, querido aluno, ler com detalhes aí no módulo 5, que é o último módulo dessa nossa terceira disciplina, tá bom? Que Deus te ajude, que sejamos cada vez melhores intérpretes e que respeitemos as regras da hermenêutica para que tenhamos o entendimento pleno daquilo que a mensagem está sendo passada e o conteúdo dela para todos nós. Olá, estamos na última disciplina, a disciplina conhecida como homilética. O que é homilética? Homilética é a arte ou a ciência de auxílio na preparação de um bom sermão. A palavra homilia, ela vem dos gregos. A palavra sermão, ela vem dos romanos. Daí podemos usar a expressão sermonário, que significa o conjunto dos sermões, das prédicas, e nós vamos aqui aprender alguns instrumentos da homilética para auxiliar os obreiros, as pessoas, os discípulos de Jesus a prepararem um bom sermão. Na verdade, preparar um bom sermão, o sermão na verdade auxilia a pessoa a concatenar as suas ideias e transmitir o conteúdo de maneira clara. Nós encontramos uma estreita relação da homilética com a eloquência. É muito comum nós associarmos a transmissão do sermão com a questão da eloquência. Um dos livros que tem nos influenciado, que eu quero recomendar, é o livro do Dr. Haddon Robinson, publicado pela Shed Publicações, A Arte e o Ofício da Pregação. Ele ensina ali muitas lições de como se preparar um sermão e também de como transmitir este sermão. Algo muito interessante quando falamos de eloquência, nem sempre aqueles que tiveram bons resultados na arte de pregar, de transmitir o sermão, tinham uma boa eloquência. A eloquência significa a elegância no falar. Nem todos têm a elegância no falar, mas estes que não têm elegância no falar podem também transmitir o conteúdo da mensagem, a palavra, podem transmitir o evangelho com resultados tremendos. O que falar então de Paulo, não é? Paulo, com uma sapiência dada pelo Senhor, uma sabedoria divina, e mesmo assim, numa oportunidade, se não me falha a memória, em Atos 20, ele pregando ali, um jovem
é claro que não por conta de Paulo, mas por conta daquele próprio jovem chamado Eutico, ele dormiu durante o sermão de Paulo, ele caiu da janela e morreu. E deu um trabalho para o apóstolo. O apóstolo orou e Deus ressuscita aquele jovem. É claro que o pregador ele não pode ficar preocupado com o que alguns poucos do plenário, do auditório, da maneira como eles reagem. Ele deve ter convicção e consciência daquilo que ele está transmitindo. Isto é o que vale. Nem sempre haverá contentamento pleno. Não haverá contentamento pleno. Tá certo? O que é necessário é o pregador ter consciência daquilo que ele está passando, ou seja, sendo fiel às Escrituras e fiel a Deus naquele conteúdo. Aliás, é interessante uma curiosidade. Alguns estudiosos chegam a afirmar que um pregador que ministra por cerca de 40 ou 50 minutos seria o equivalente a cerca de até 5 a 6 horas de trabalho. Por quê? Pense comigo. Este pregador ele empreende energia mental, ele empreende energia vocal, tá certo? Imagine este cenário. E além do que, o preparo espiritual que ele teve de empreender e até mesmo durante a ministração. Porque ocorre, na verdade, uma batalha espiritual. Nós sabemos, porque estamos tratando de vidas, de transformação de vidas. E isto envolve uma batalha. Durante a exposição, ele preocupado com o que vai transmitir e ao mesmo tempo em espírito falando com Deus e esperando que haja testificação do Espírito no meio da igreja. Isto também é muito importante. E para a gente encerrar, eu quero falar sobre os tipos de sermões que podem ser elaborados. O primeiro sermão é conhecido como o sermão temático, um dos primeiros tipos, o sermão temático. Na verdade, o pregador ele pega um tema nas Escrituras, por exemplo, obediência, e ele analisa o texto, pega todas as passagens onde a expressão obediência aparece e então faz ali o seu sermão e expõe de maneira temática. O segundo tipo é o chamado sermão textual. Você pega uma porção do texto, você tira algumas lições e aqui alguns pregadores fazem uma espécie de sermão misto entre o temático e o textual e então transmite as lições para a igreja. E por fim, o terceiro tipo de sermão, que eu acredito que é um dos mais difíceis de ser elaborados, que é o chamado sermão expositivo, porém há muitos benefícios para aqueles que ministram um sermão expositivo. O sermão expositivo, o pregador, na hora da preparação dele, ele observa a divisão natural do próprio texto. Então ele pega as lições do próprio texto, observando o contexto. E o que dificulta alguns irmãos, às vezes, na preparação de sermão expositivo, é porque eles encontram dificuldade na hora da aplicação da palavra. E o Dr. Haddon Robson disse que se um sermão não tiver aplicabilidade, para pouco proveito ele tem. Então, na hora da preparação de um sermão expositivo, o pregador precisa analisar os pontos de aplicação para a igreja, porque de modo contrário, ficará ineficaz ou restará ineficaz este serviço e a preparação deste sermão chamado tipo de sermão expositivo. Bem, essas foram as breves considerações
que fizemos a respeito deste ponto, desta disciplina, portanto, homilética, e lembrando que nós, na questão do sermão expositivo, podemos ser mais fiéis às Escrituras, porque estaremos extraindo do próprio texto as lições naturais. Então, isso exige esmero, esforço, dedicação do pregador na hora da elaboração, mas isso é muito importante, porque o que gera saúde espiritual para a igreja é a exposição cristalina da palavra. É isso que gera. É importante também dizer que a autoridade do pregador não está nos seus pensamentos aleatórios. O que vem à mente, ele quer, e assim ele então transmite como sendo da parte de Deus. Não, a autoridade do pregador está nas Escrituras. Se o pregador trouxer as Escrituras para o povo e interpretar com o auxílio da hermenêutica, interpretar a palavra, traduzir a palavra para o povo, ele obterá um excelente resultado. E não se esqueça, quando falamos de homilética, nós precisamos saber que o melhor pregador e o melhor intérprete é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude nessa função tão nobre, tão excelente, de pregar a palavra com eficácia e assim as vidas sejam alcançadas e transformadas. Que Deus te ajude, faça os exercícios, querido aluno, e não pare de estudar nunca. Continue crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Bom, conforme combinamos, estamos de volta para uma sessão de perguntas depois dessa aula maravilhosa com o pastor Arthur Bittencourt, que está aqui com a gente para tirar algumas dúvidas a respeito dessas últimas 4 matérias do 5º módulo. Estamos terminando então o nosso curso, afinal foram muitas semanas de estudos, de perguntas, de respostas, de exercícios. Se você ainda continua com alguma dúvida, você sabe que você pode contar com o nosso plantão Tira Dúvidas. Basta telefonar no telefone que aparece aí no seu material impresso. Bom, pastor Arthur, eu quero começar com uma pergunta sobre a sua primeira matéria. Eu achei interessante quando o senhor colocou que a igreja tem que atender a missão de forma simultânea e não em partes, né? Porque tem gente que trabalha só, quando você diz só Jerusalém, está falando da igreja local na sua localidade onde ela está inserida. Mas você deixou ali uma crítica e disse que o ID de Jesus é mais amplo do que a localidade da igreja e que a igreja tem a missão de atender simultaneamente Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já estamos falando aí de missões internacionais. Exato. Enfim. A minha pergunta é a seguinte: a igreja tem condições, eu estou perguntando, financeiras, técnicas, material humano, gente, preparo, material, tudo isso, para atender a ordem de Jesus de forma simultânea? Sim, pastor César, a igreja ela tem essa condição. Se caso ela não tiver, circunstancialmente, com certeza as condições surgirão. Porque jamais Deus ou o Senhor Jesus pediria algo à igreja de que a igreja não pudesse cumprir e efetivar. Então a igreja é o plano de Deus, tá certo? Deus não tem um plano B. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja triunfará nesta obra missionária. E aí, como você bem lembrou, missões urbanas, missões nacionais e missões internacionais. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade internacional. É claro que hoje nós precisamos ver a igreja com 2 lados, como 2 verdades ou 2 faces de uma mesma moeda. A igreja ela é 100% espiritual e ela é 100% institucional. No aspecto institucional, entra o que você falou, a questão financeira, a questão do preparo, a questão do perfil do missionário.
E é importante o missionário se preparar, o candidato ao campo missionário se preparar. E aí o que vai acontecer, pastor César? Vamos ter aí a ajuda das agências missionárias, que são agências chamadas para-eclesiásticas, que tem a finalidade de auxiliar a igreja no cumprimento simultâneo da ordem de Jesus, pelo menos nestas 3 esferas de atuação. Que não deixa de ser a igreja, né? Porque quando a gente fala a igreja, a gente não está falando de uma igreja local, mas estamos falando da igreja na terra. Então, essas instituições para-eclesiásticas também são a igreja, fazem parte da igreja. Então, a igreja está municiada para cumprir o ID de Jesus na sua integralidade, não apenas uma parte do ID de Jesus. Com certeza, isso é muito importante, essa observação, porque, como mencionei, embora a igreja seja 100% espiritual e 100% institucional, na questão organizacional ela tem as suas diferenças, as denominações, os segmentos, os movimentos e aí vai. Só que a igreja ela é universal. A igreja de Jesus, a proposta de Jesus é a igreja como corpo universal, corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, como bem lembrado, as agências para-eclesiásticas, as agências missionárias, são compostas de membros da própria igreja. E eu vou encerrar, César, só citando um pensamento que eu acho muito interessante, do professor de Oxford, o autor de Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ele disse que a instituição da igreja justifica a sua existência porque ela é uma das únicas agências que trabalham para o benefício daqueles que não são membros da própria igreja. Ou seja, ela trabalha em função do próximo, em função do semelhante. E eu acho muito interessante essa colocação, porque o primeiro beneficiado de quem faz missões não é a própria igreja, e sim aqueles que não são membros dela, porque Deus enviou a igreja e o propósito de Deus é que este plano da salvação chegue àqueles que ainda não a receberam. Entendi. Bom, na sua segunda aula sobre evangelismo estratégico, eu decidi aqui destacar uma pergunta que você fala sobre uma parceria na evangelização. Aquele que vai na vanguarda, aquele que fica na retaguarda, aquele que vai com os pés, aquele que vai em oração, ajuda financeira e tal. A minha pergunta é a seguinte: essa retaguarda, eu estou chamando aqui de oração e a parte financeira, ela substitui a obrigação pessoal de evangelizar? Ou seja, uma pessoa que, não, eu já mantenho 2 missionários, a minha empresa, ou eu mesmo pessoalmente, eu mantenho uma família, eu ajudo a manter, nós somos uma comissão de 10 pessoas que mantém uma família missionária. Essa pessoa está livre, ela já está cumprindo o ID aí, ou ela precisa também pessoalmente levar a mensagem de Jesus? Sim, o ideal, César, é importante, muito interessante essa pergunta. O ideal é que, quando eu me referi a missões se faz com as mãos daqueles que contribuem, com os pés daqueles que vão e com os joelhos daqueles que oram, é que essa pessoa consiga cumprir esta missão, vamos assim dizer, tridimensional, de maneira também simultânea. Porque senão, alguém, como você mencionou, está embutido na própria pergunta, alguém vai lá, contribui e ela se sente exonerada. Não, a missão, a proposta de Jesus é que cada discípulo, cada cristão seja um missionário, seja um evangelista. Então, o espírito missionário gerou um povo missionário para uma tarefa missionária. Como? Aí temos essas modalidades, contribuindo, orando e indo. Por isso que a Bíblia diz que felizes ou quão suaves são os pés, quão belos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E a gente não pode aceitar essa ideia. É parte do cumprimento da ordem a pessoa que só apenas contribui, mas ela mesma precisa ser uma evangelista, ela precisa transmitir, pregar o evangelho, seja, claro, pessoalmente ou na intercessão, que é o preparo inicial para que a pessoa então proclame a verdade do evangelho.
Na sua ministração, sua aula sobre hermenêutica, eu quero deixar uma seguinte pergunta: quais são os perigos de uma má interpretação de textos bíblicos? A má interpretação de um texto, ela gera alguma evidência nociva, algum efeito colateral que seja nocivo para quem está ouvindo? Sem dúvida, ocorre com certeza um resultado não desejado. Primeiro porque uma interpretação errônea vai ensejar uma transmissão também errônea, tá certo? E você transmitindo meias verdades, você está transmitindo uma mentira. É daí que surgem as seitas, as heresias, por causa de um erro na hora da aplicação da hermenêutica. Pessoas que não atentam para estes princípios que nós mencionamos brevemente na exposição, e que o aluno poderá consultar aí o módulo com mais propriedade. E aí, com certeza, a pessoa que entrar nesse campo de uma má hermenêutica, ele corre um perigo sério, além de prejudicar a sua alma, também promover coisas prejudiciais à alma dos ouvintes, tá certo? Porque vai levar a pessoa para uma ilusão, quando o autor, o escritor sagrado, nunca quis dizer aquilo, e a pessoa interpreta com seus próprios óculos aquilo que lhe parecer bem, e quando não foi essa a intenção do autor. Então Deus é um Deus muito claro, é um Deus muito simples, e Ele quer que entendamos corretamente os textos sagrados para o proveito, claro, primeiramente nosso, depois daqueles que nos ouvem. Por isso que Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo disse para Timóteo: olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque se você fazer isso, você vai salvar tanto a você mesmo quanto aqueles que te ouvem. Ou seja, uma mensagem mal interpretada, ela pode gerar uma deficiência em primeira instância, e isso pode evoluir para uma heresia, que pode evoluir para uma seita, que pode evoluir para uma perdição. Vale a pena a gente lembrar aqui que muitas seitas que existem hoje, vamos falar do nosso contexto brasileiro, no Brasil, elas nascem a partir de uma pequena distorção teológica. A gente acha que Jesus não é Deus, nasce uma heresia. A gente acha que a alma é mortal, não tem imortalidade. A gente acha que, e quando há um erro hermenêutico em doutrinas centrais, significa que está nascendo uma grande encrenca aí, né? Com certeza, muito bem lembrado. E o problema é a reincidência, né? A pessoa não vê nenhum tipo de erro, cometer aquele tipo de desvio de interpretação do texto, mas, como você bem falou, pode começar com um simples ato, um pequeno desvio de interpretação, e a pessoa pode parar no inferno por causa disso, porque é uma realidade muito cruel a gente saber que a pessoa pode ir para o inferno por conta de um início que foi simples, né? É por isso que a Bíblia nos orienta a não desprezarmos as pequenas coisas. A gente precisa ter muito zelo também, até mesmo no momento de uma leitura bíblica, seja ela em que tipo de aplicação for, se for devocional, uma aplicação histórica ou profética. Isso é muito importante e foi muito bem lembrado, César. Bom, vale lembrar nessa terceira pergunta, ou quarta, que o pessoal que está fazendo o curso, os alunos, tem disponíveis aí todas as regras da hermenêutica, como ele disse na aula, estão disponíveis aí no seu módulo. Então vale a pena você oferecer a sua atenção com muita qualidade nesse assunto, porque é um assunto muito importante. Para finalizar, pastor, na sua aula sobre homilética, a minha pergunta é muito simples. A ausência completa da homilética, uma pessoa que não tem uma apresentação, um bom vocabulário, um bom português, uma eloquência ruim,
atrapalha na transmissão da mensagem bíblica? O auditório tem, ou o ouvinte, quando é um só, ele tem mais dificuldade para assimilar a mensagem quando não tem uma boa homilética? Sim, essa pergunta é interessante. A homilética ela serve para auxiliar. Então a gente poderia dizer que seria uma ciência de auxílio na preparação de um sermão. Agora, o resultado da pregação, da mensagem de Deus, nós acreditamos que seja uma combinação da influência divina e da influência humana. O homem deve se preparar e, claro, tem a questão da operação soberana de Deus. Então, nós sabemos que Deus ele usa pessoas das mais variadas formas. Foi por isso que Deus criou pessoas com vários temperamentos, personalidades, porque elas vão alcançar o maior número possível de pessoas dentro do seu próprio perfil. Então, a homilética ela é muito importante. Agora, essa pergunta ela é muito interessante porque você pode às vezes querer ficar dividido. Mas então você não precisa da homilética? Não, o ideal é você ter a homilética para você transmitir a mensagem com preparo, de maneira adequada. Agora, é preciso também dizer que existiram pessoas ao longo da história da igreja que foram usadas por Deus, que transmitiram mensagens da parte de Deus e que não tiveram, quem sabe, a oportunidade de sentar numa cadeira universitária e aprender os recursos da homilética para o preparo de um bom sermão. Então, essa pergunta ela é capciosa, ela é interessante e espero que tenha aí elucidado alguns detalhes para o querido aluno que nos vê neste bate-papo. Com certeza. Pastor Arthur, eu queria que você fizesse o encerramento da sua participação. Esse é o nosso último módulo, é o nosso último encontro, é o último vídeo desse curso. Então eu queria que você deixasse para o aluno que acompanha a gente o primeiro DVD, o segundo, o terceiro, o quarto, e com esse quinto trabalho, com aulas, com ministrações, com perguntas e respostas no final, eu queria que você, e eles também, se estão no quinto DVD, significa que estão encerrando o curso de teologia. Então eu queria que você deixasse, eu gostaria que você deixasse uma palavra para esses alunos que estão concluindo o seu curso. O que fazer com tudo isso que eles aprenderam? Qual que é a expectativa? Muito interessante. Obrigado pela oportunidade de passar aqui alguns conselhos aí finais. É importante dizer primeiro que o curso acaba, mas você não pode deixar ou acabar com o teu estudo. Você vai ter esse material em mãos, você vai poder rever, porque talvez você tenha lido todos os módulos e assistido todos os DVDs e você teve uma visão panorâmica do curso de teologia, tá certo? Agora, este foi um primeiro contato. Se você quiser, você pode, numa revisão, fazer um aprofundamento deste estudo, para que num terceiro toque, com todo este material, você tenha condições de fazer uma análise. A gente não sabe, César, quem está nos ouvindo. A gente não sabe o preparo acadêmico, universitário ou não. É muito amplo, mas vale a pena dizer que todas as vezes que nós repetimos algo de maneira muito acentuada e várias vezes repetimos, teve um pensador que disse o seguinte: quando você estiver enjoado de ouvir esta coisa que você ouviu várias vezes, repetidamente, é aí que você está tendo uma noção do real sentido do curso. Então eu deixo essa palavra de incentivo e deixo um versículo bíblico para o teu coração, tá bom? 2 de Pedro 3,18. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Lembrei também de Mateus 22:29. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que a gente possa se aparelhar, como este curso nos possibilita isso, e buscarmos sempre o Senhor. Tem muito mais pela frente. Eu quero crer e desejo para você esta expressão de
que é apenas o início daquilo que você pode e daquilo que você aprenderá em Jesus Cristo. Obrigado, pastor Arthur. Obrigado, pastor César. E para você, aluno do curso de Teologia Ridel, eu espero que você tenha gostado de passar essas últimas semanas com a gente, aprendendo da Palavra de Deus. Vale lembrar para você que está concluindo o seu curso, nesse último módulo, nesse último DVD, que você pode continuar, você pode entrar no curso médio em Teologia, você pode fazer até o bacharelado em Teologia após a conclusão do curso básico. Maiores informações nas primeiras páginas do seu módulo, do seu material didático que você tem em mãos, como dar prosseguimento no seu curso. Tem lá o telefone, tem lá o site, como que você faz para receber mais material e não parar por aqui. Esse é apenas, como diz o pastor Arthur, o começo, o limiar de uma vida de descobertas. Continue estudando, continue aprendendo. Ele deixou um versículo, eu quero deixar mais um. Mas antes eu quero deixar o meu abraço a vocês. Foi muito bom ter estado com vocês esse tempo de aprendizado, esse tempo de ensino. Com certeza nós crescemos na graça, com certeza nós crescemos no conhecimento. Lembrando que você tem a opção de também tirar as suas dúvidas via telefone, via e-mail, cartas. Tem toda uma interatividade esse curso com você, que é o nosso aluno, seja lá em que lugar do Brasil ou do mundo você esteja acessando essa informação e assistindo este vídeo. O versículo que eu quero deixar para vocês é 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificar a Cristo como Senhor e estejais preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um abraço.